Olha aí, gente, hoje é terça-feira, dia 17 de janeiro, são quase 6 horas da tarde. Dia nublado em Porto Alegre, temperatura de 34 graus. Tá muito quente, não. Tem gente que se queixa muito desse calor aqui. Pois bem, senhores, eu quero falar com vocês a respeito ainda desse caso de vandalismo aí do dia 8 em Brasília. Mas também quero falar das manifestações legítimas que representam o uso da liberdade de expressão, que é uma garantia constitucional a que tem direito qualquer cidadão. Também quero falar sobre isso aí. Porque hoje, boa parte da imprensa acadelada, ou toda a imprensa acadelada, mas boa parte também de políticos, quase que a totalidade das autoridades superiores dos três poderes, juristas, enfim, muita gente bota todo mundo na bacia das almas. Quer dizer, não separa o joio do tigre, não separa um manifestante que usa o seu direito constitucional legítimo de se expressar de um vândalo. Simplesmente não querem separar. Né? Bota tudo na bacia das almas dos terroristas, dos extremistas, dos golpistas. Né? Cuidado você aí que está me ouvindo. Já tem gente até que às vezes me passa o WhatsApp e diz assim, Políbio, veja, você está falando, aí você não devia falar. Digo, vem cá, mas eu não posso falar nada. 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 Não pode falar nada. Pô, olha que covardia, né? A que ponto nós chegamos... De que jeito esse chamado eixo do mal aí, o sistema se impôs depois do dia 8 aí, né? Eu fico desconfiado de que aquilo ali foi, como diz o governador de Minas, tem gato nessa tuba aí, né? Bom, senhores, atos estão sendo realizados em defesa da democracia em todo o Brasil. Né? Quem é que não quer participar de um ato em defesa da democracia? Quem é que não defende a democracia? Todos nós. Eu faço isso desde que eu existo. Sempre fiz isso. Sei que você também. Então, por acaso, se nós vamos ser coniventes ou aplaudir aqueles atos de vandalismo que ocorreram em Brasília? É claro que não, né? Mas esses atos em defesa da democracia, eles não podem se resumir a atos em defesa do governo, do Supremo Tribunal Federal, do Legislativo, do jornalismo acadelado. Né? Tem que ir um pouquinho mais longe do que isso aí, né? Esses atos em defesa da democracia, eles precisam também colocar questões, pelo menos duas, muito importantes, né? Primeiro, falar sobre esse estado de exceção que nós estamos vivendo aqui no Brasil. Desdobramento que aconteceu aí, até agora tinha sido extremamente pacífico. Mas, de repente, a coisa degringolou. Mas é preciso discutir essa questão. Né? As origens, né? E a segunda questão é o que ocorreu propriamente dito no domingo, dia 8. Aí. Como é que foram os protagonistas aí desse negócio aí? Que embrolho é esse aí? Bom, 2.000 pessoas foram presas. Em que circunstâncias foram presas? Todas são terroristas? Pô, se o Brasil tiver 2.000 terroristas, pô, o que está fazendo o Al-Fatah, Al-Qaeda? Eles não têm nem tantos ativistas assim, terroristas assim. Nós temos aqui no Brasil tudo isso aí. E o caso dos infiltrados? E a questão da articulação? Pô, todo mundo está passando batido por isso aí, né? Por isso que eu estou me referindo a esse ato em defesa da democracia realizado ontem à tarde aqui em Porto Alegre, no Palácio da Justiça, convocado pela Júris, que representa os magistrados, porque eu quero registrar aqui para vocês que estão me ouvindo aqui e me vendo de todo o Brasil o seguinte, porque ali foi um discurso único, né? A presidente do Tribunal de Justiça do Rio Grande do Sul, o representante do governador, o presidente da Assembleia, o petista Valdeci Oliveira,
o próprio presidente da Ajures, né, um discurso único, né, de defesa, sim, do Estado Democrático de Direito, de crítica, sim, severa aos atos de vandalismo e de repressão, sim, muito forte, agindo com todo o rigor e a força da lei sobre quem cometeu os atos criminosos e agindo com todo o denodo em defesa do Estado Democrático de Direito. Um discurso único, não tem o que questionar a respeito desse discurso. Agora, o que eu quero destacar para vocês aqui é que os jornais, esse Zero Hora, por exemplo, da RBS, ignoraram completamente um discurso bem articulado, consistente, corajoso, afirmativo do presidente da OAB do Rio Grande do Sul, Leonardo Lamacchia. Porque ele pegou um caminho diferente. Ele fez aquilo que manda o figurino, né? Quem é um operador do direito, que um jornalista deveria fazer também, que é aquilo que eu já falei aqui para vocês, né? E o contraditório, como é que fica, né? E ouvir o outro lado, como é que fica. Buscar as razões, buscar soluções, fugir do discurso único. Então, o que fez o Leonardo Lamacchia, presidente da OAB aqui do Rio Grande do Sul, foi exatamente isso. Ele seguiu esse discurso único, a defesa do Estado Democrático da Direita, de condenação do vandalismo, mas deixou claro também o seguinte, que milhões de brasileiros, o mau humor de milhões de brasileiros, está na circunstância de que há um verdadeiro estado de exceção protagonizado pelo Supremo Tribunal Federal e que ataca o Estado Democrático de Direito aí. Ele não disse exatamente da forma como eu estou dizendo, mas disse isso. Quase nos mesmos termos, né? Então, veja só quais foram os termos dele. Eu abro aspas agora para replicar o que ele disse. Ele chamou de excessos do Supremo Tribunal Federal e disse assim, ó, abre aspas, me refiro às decisões proferidas no âmbito do inquérito 4781, que é o do Alexandre de Moraes, que ele conduz, né? Em relação aos fatos ocorridos em Brasília que violam a Constituição Federal e que violam também o Estado Democrático de Direito, prerrogativas da advocacia, violam prerrogativas da democracia, além de usurparem competências do Ministério Público e da própria magistratura. Pô. Como é que os outros oradores que falaram ali, a presidente do Tribunal de Justiça do Rio Grande do Sul, o presidente da Ajures, o presidente da Assembleia, o representante do governador, eles não estão vendo isso, não? Eles nem tocaram nisso. Nem tocaram nisso. O que aconteceu em Brasília e essas manifestações que ocorrem há 70 dias em todo o Brasil, isso tudo ocorreria se não estivesse acontecendo isso que disse o Lamacchia lá, para esse público ali, para aquele pequeno público ali. Olha só, violam excessos do Supremo Tribunal Federal que violam o Estado Democrático de Direito, as prerrogativas da advocacia, além de usurparem competência do Ministério Público e da própria magistratura. Claro que o que aconteceu ali, apesar da elegância daquele público todo que estava ali, fugir do discurso único só poderia resultar no que resultou, né? Ele levou algumas vaias, né? Mas essas vaias são medalhas, são condecorações que devem ser instaladas no presidente da OAB aqui do Rio Grande do Sul, que honra a sua classe, que honra os patriotas brasileiros que não se submetem a estado de exceção de jeito nenhum e de ninguém. Eu queria fazer esse registro aí para vocês. Se vocês quiserem mais detalhes sobre tudo isso que eu falei, vocês podem ir no meu blog, polibiobraga.com.br. Está tudo ali. Em letra de forma, né? A mídia cadelada, claro, de todo o Brasil,
fez questão de ignorar o discurso do presidente da OAB aqui do Rio Grande do Sul. Faço até um registro de uma exceção, que é o jornal Correio do Povo, aqui do Grupo Record. Mas são exceções que confirmam apenas a regra. É isso, senhores.